Olha, hoje então é uma segundona, segundou, começou muito bem a semana, né? Vamos começar bem. Agora são 10 horas e 36 minutos e eu tenho o prazer de receber, né, depois de uma folguinha merecida, teve dando uma viajada, o doutor Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado, todas as segundas-feiras, sempre junto com a gente aqui no programa A Hora do Povo. Doutor Cássio, primeiramente, seja bem-vindo novamente ao programa. Alegria nossa de recebê-lo aqui nessa segunda-feira, doutor. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos. Prazer estar de volta, Dilson. Tirei uns diazinhos para descansar um pouquinho, mas com força total aí para a gente trazer mais alguns temas interessantes, aí trazer mais alguns aspectos do direito que eu espero que ajude a todos. Maravilha, doutor. Eu quero que o senhor explique para mim, porque essa é uma palavra nova, né? Para mim, no caso, que não sou da área do direito, né? Apenas um simples apresentador. O que é, doutor, adjudicação compulsória? Até para falar é difícil o nome, né? De imóvel. Na verdade, a adjudicação compulsória, que está prevista na legislação, Adilson, ela nada mais é do que tomar para si. O objetivo desse procedimento é que, em alguns casos, principalmente na questão de imóveis, aquele que adquire o imóvel, muitas vezes, vê uma certa resistência do vendedor, mesmo após o pagamento, em transferir o imóvel para o comprador. Então, o comprador, se estiver com o imóvel devidamente quitado e tudo mais, a gente consegue, através desse procedimento, proceder ao registro imobiliário. E, através deste pedido, é feito a autorização judicial para que a gente consiga fazer. Porque se você hoje for tentar registrar o imóvel, você precisa que o vendedor assine a escritura de compra e venda. Algumas vezes, o vendedor, ou maliciosamente, ou por descuido, ou muitas vezes até por diversos outros problemas, acaba criando embaraços ou dificultando essa situação. Então, o comprador pode, nesses casos, acionar o Poder Judiciário, o juiz determina que seja feito, caso não realizado, se é feito um ofício para que o comprador consiga fazer a escritura sem a necessidade da assinatura do vendedor. Muito bem, o doutor vai nos explicar um pouquinho mais. Você pode participar também do nosso programa ao vivo nessa segunda-feira. O telefone já está na tela da nossa produção, 3360-1101, 3360-1101. Doutor, e quando que pode ser pedido, né, doutor? Quais os momentos, quando que pode ser pedido esse esquema, doutor? O mais importante entender é que tem que ter a resistência, tem que ter a negativa por parte do vendedor, tá? Então é importante a pessoa que esteja passando por essa situação, eventualmente, comprovar efetivamente que está sendo negado o seu direito de registro ao imóvel. Então tem que ou notificar, ou conseguir fazer uma prova através de WhatsApp ou qualquer outra forma para comprovar que está solicitando a escritura do imóvel e o vendedor está negando. Num segundo momento, é importante entender que o imóvel ou tem que estar quitado ou terá que depositar em juízo eventual saldo devedor para que consiga efetivamente adjudicar o imóvel. Ninguém irá adjudicar o imóvel sem que tenha pago por ele. Tá? Nós não podemos confundir a adjudicação com uso capião com outras formas de aquisição da propriedade. A adjudicação é o procedimento judicial para adquirir a escritura do imóvel através de compra e venda e devidamente pago. Se nós estamos falando de posse, de direito aquisitivo por posse, nós vamos para um outro procedimento que é o uso capião, que não tem nada a ver com a adjudicação. Muito bem. Doutor, e esse pedido pode ser feito tanto de terreno quanto de casa pronta também, doutor? Sim, pode ser feito tanto de terreno quanto de casa. Ele pode ser feito também de área rural, não há nenhum tipo de óbice, e também pode ser feito também de bens móveis, por exemplo, veículos também pode ser feito o pedido de adjudicação compulsória. Mas é importante entender que a adjudicação ela tem por princípio que o imóvel esteja devidamente regularizado. Você não consegue, através da adjudicação, regularizar o imóvel. Você consegue adquirir o imóvel. O imóvel, então, tem que estar livre e desembaraçado para ser transmitido para si. Se o imóvel tiver alguma situação que impeça a sua transferência, primeiro deve ser resolvida essa outra situação, ou através de embargos, ou através de algum outro procedimento para liberar a eventual restrição naquele imóvel, para depois você conseguir fazer a adjudicação. Você não consegue de imediato adjudicar um imóvel que ainda está com alguma pendência na matrícula. Doutor, esses processos sobre a adjudicação, ela é normal, doutor, acontecer? Bastante, ou é cotidiano? É cotidiano. Na verdade, acontece bastante no escritório. Por incrível que pareça, as pessoas elas fazem os contratos de gaveta e elas enfrentam uma dificuldade muito grande, porque alguns seguram muito tempo para fazer a escritura,
acreditando que está resolvida a situação, de quando se dão conta que tem que ter escritura para ter a propriedade efetivamente, quando elas vão procurar o vendedor, muitas vezes não conseguem mais localizar o vendedor, ou encontram uma dificuldade do vendedor em ele proceder com a assinatura. Às vezes o próprio vendedor, não sei se por medo ou por malícia, algumas vezes cria dificuldade, às vezes exige uma quantia nova de valores para assinar a escritura, o que é proibido. Então, para todos os efeitos, é um procedimento bem utilizado no dia a dia e várias pessoas nos procuram no escritório para fazer a adjudicação. Inclusive, normalmente nesses casos, a gente pede um pedido liminar para que faça constar na matrícula do imóvel para dar conhecimento a terceiros de que está sendo adjudicado o imóvel, que ele está sendo disputado na justiça a sua propriedade, para que evite, inclusive, que esses vendedores maliciosos, muitas vezes, ou descuidados, acabem vendendo esse imóvel a terceiros, considerando que a matrícula ainda está no seu nome. Doutor, o senhor está falando aqui essa questão aí da adjudicação, e já que nós estamos falando a respeito de imóvel, eu vou perguntar, porque com certeza essa pergunta é de muitos telespectadores que nos acompanham. A compra, quando é aquela compra de contrato de compra e venda, doutora, aonde que está a legalização de contrato de compra e venda? Aonde que está o perigo, o cuidado que tem que tomar? Sim. A pessoa que compra uma casa ou um terreno com contrato de compra e venda é efetivamente proprietária? Adilson, o que nós temos que entender no primeiro momento é que a propriedade, com base na legislação, ela se dá com um registro imobiliário. Então as pessoas elas têm que ter conhecimento que elas se tornam proprietárias a partir do momento que elas levam o imóvel a registro. Não adianta você apenas ter o contrato, não adianta você apenas ter a escritura de compra e venda. Você tem que levar esse documento ao registro imobiliário e proceder com o registro imobiliário. Tem que fazer constar na matrícula que você é o novo proprietário. Somente nesse cenário que você estará totalmente protegido contra qualquer outra situação ou dívida do proprietário anterior, ou qualquer eventual demanda jurídica que vier a surgir. Você não pode imaginar na sua, digamos, desconhecimento jurídico que você, com o contrato de compra e venda, você é dono daquilo. Você não é dono daquilo, você tem uma expectativa de direito. Você tem um contrato que você pode exigir na justiça, você pode demandar, mas você não é proprietário legalmente. A propriedade se dá pelo registro imobiliário. Então, quando nós falamos de contratos de compra e venda ou promessa de compra e venda, que é uma situação anterior ainda, as pessoas elas têm que entender que existe N problemáticas. Nós podemos trazer a problemática. Se o vendedor falecer, você, para conseguir regularizar o imóvel, você vai ter que fazer inventário. Vai ter que se habilitar no processo de inventário para regularizar o contrato. Que dá um trabalho enorme, né, doutor? Isso. Se a construtora, eventualmente, não entregar a unidade, você vai ter que processar a construtora e vai ter que localizar passiva ou muitas vezes vai ter que tentar disputar o terreno que estava sendo realizada a obra para conseguir a indenização daquilo que você pagou. Você não tem o imóvel concretizado enquanto você não tem a escritura definitiva. Então, é registrada no seu nome. E o proprietário, às vezes, nem muitas vezes é aquele que vendeu, né, doutor? Tem mais essa ainda, esse é o maior cuidado de todos. Quando for fazer um contrato de compra e venda, você, no mínimo, tem que ter a anuência daquele que consta na matrícula. Talvez o nome correto da pessoa. Na verdade, sim. Às vezes não é a pessoa que está vendendo, às vezes é um terceiro que naquele momento é o proprietário, está se intitulando o proprietário, digamos, o dominador daquela... Já comprou, mas para que você tenha validade jurídica, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e fazer constar como anuente aquele que está como proprietário na matrícula. A partir do momento que esta pessoa assinar, daí sim você tem um documento juridicamente perfeito para você exigir qualquer situação. Agora, se você comprar de uma pessoa que não consta na matrícula, você não tem documento algum. Tecnicamente, você não está adquirindo daquele que é o proprietário. E legalmente muito menos, né? Legalmente muito menos. Daí você vai ter que disputar, eventualmente, numa situação jurídica, a comprovação de que aquele tinha a posse, de que você exerceu a posse. Daí você não está comprando um imóvel, você está comprando a posse de um imóvel e que vai ter que buscar regularização através de juros. O campeão vai gastar para isso. E, às vezes, não consegue. Importante deixar claro que nem sempre consegue. Tem vários requisitos a serem cumpridos, tem várias situações a serem analisadas. O importante é as pessoas elas entenderem que a compra e venda perfeita ela se dá com a negociação com aquele que consta na matrícula. E é por isso que quando você compra, a primeira coisa que você deve fazer é pegar o imóvel e registrá-lo no seu nome também, para dar conhecimento público a todos de que aquele imóvel pertence a você. Porque se você guardar o contrato na gaveta, na situação pública, na situação, digamos, do governo, das informações governamentais,
aquele imóvel não pertence a você. Aquele imóvel ainda está no nome daquela pessoa que eventualmente lhe vendeu. Então, inclusive, se ele falecer, terá que ser regularizado através de inventário. Se eventualmente tiver uma dívida, vai penhorar aquele imóvel. Então é importante as pessoas tomarem cuidado que aonde que efetivamente elas estão seguras. São seguras com o registro imobiliário. Eu até saí um pouquinho do tema, doutor, porque estamos falando sobre imóvel, né? Sim. Mas é pertinente esse assunto, porque muitas pessoas, muitas famílias, de repente, né, doutor, principalmente aqui na nossa região, tem muitas, o senhor sabe que tem, né, muita venda de lote, terreno ou casa com contrato de compra e venda. Às vezes a família, né, doutor, sofre tanto, guarda ali 40, 50, 60 mil reais e dá, né, num negócio desse. Edilson, que assim, infelizmente, por muitos anos, as pessoas elas criaram uma visão muito equivocada sobre o que é economizar e o que é necessário. Muitas vezes o advogado ele é mal interpretado, principalmente no Brasil, assim, é mal interpretada a forma e o papel e a importância do advogado. Você vai fazer um investimento aí de 200, 300, 400, 500 mil reais, depende da sua condição financeira, esse é um valor muito considerável. Depende para o quanto você ganha, R$1.000 pode ser muito. Você às vezes não quer gastar uma consulta com um advogado, ou às vezes contratar um advogado para fazer o contrato de compra e venda, porque você acha um custo desnecessário. Você tem que estar ciente que você pode amargurar um prejuízo muito maior. Porque o profissional, ele responde pelos equívocos dele, pelos erros profissionais dele. Então, a partir do momento que você está contratando um profissional, você está atribuindo a ele a responsabilidade de lhe entregar um documento que seja juridicamente perfeito para que você possa fazer aquilo que você efetivamente está almejando. Então, a partir do momento que um advogado ele é contratado, ele vai lhe auxiliar a fazer essa varredura na matrícula, pegar essas informações, fazer constar no contrato de compra e venda as informações necessárias e lhe dar a segurança de que o seu trabalho, o seu esforço, no final vai ter um resultado positivo. Então, eu sempre falo para as pessoas, vão fazer um contrato de compra e venda, tem tantos casos que aparecem no escritório todos os dias, procurem um advogado, não usem a internet, não usem um Google. Eu sempre faço uma comparação para os meus clientes. Você imagina que se você estiver com um problema de saúde e você fosse fazer uma cirurgia, você daria o direito ao seu amigo de pesquisar no Google como fazer e você sentar numa mesa ou deitar numa mesa e deixar o seu amigo fazer a operação? Então as pessoas elas têm um descuido muitas vezes no jurídico, no meio jurídico, acreditando que a internet vai entregar a elas um serviço de qualidade. Não vai. Tem diversos equívocos na internet, tem diversas situações que têm que ser analisadas. Interpretações diferentes, detalhes que são passados muitas vezes, que se não houver um profissional capacitado e principalmente com prática para lhe dar um suporte, você está correndo um sério risco de fazer um investimento significativo e perder. É o que nós estamos falando. Nós temos pessoas que fizeram o contrato de compra e venda devidamente correto, pagaram, e elas não estão conseguindo registrar, elas têm que procurar o escritório para adjudicar, ou seja, está tudo certo e ainda assim tem que buscar o escritório para adjudicar porque o vendedor não entrega aquilo que prometeu. Vocês imaginam se chegar a uma situação onde nem o contrato correto está, o quanto difícil se torna de regularizar um imóvel. Então, assim, sempre falo, vai fazer uma negociação, procura um profissional habilitado para que se dê o suporte, digo que o custo é mínimo comparado aos riscos eventualmente envolvidos numa situação imobiliária. Ou seja, né, doutor, fazendo o correto já fica meio assim, né? Imagina agindo de uma forma como o senhor falou, né? Não contratando um profissional advogado. E a nossa região, talvez, a grande sacada, Dilson, é as pessoas elas tirarem o mito e a ideia de que posse é segurança. Não é segurança. É importante as pessoas prestarem muita atenção nisso. Vocês vão comprar imóvel, vocês querem a certeza de que vão se tornar proprietários, vocês peguem a matrícula do imóvel devidamente atualizada. E não é matrícula, às vezes eles chegam no escritório com a matrícula de 5 anos atrás. Para nós não serve para nada. A matrícula de 5 anos atrás não serve para nada. Porque isso muda, doutor? A matrícula claro, muda? Porque há um mês atrás, por exemplo, pode ter sido feito uma atualização na matrícula e ter botado um outro proprietário. Entendi. Por isso que eu preciso da matrícula atualizada, eu preciso ter certeza quais são as informações atuais do imóvel. E com essas informações atuais é que você conseguirá ter certeza de que a pessoa que está lhe vendendo tem os poderes para vender aquele imóvel e de que você vai pagar para a pessoa certa. A partir desse momento você faz o negócio com segurança. Agora, se você vai usar uma matrícula desatualizada, você vai fazer um contrato da internet, você vai comprar posse, você está apostando daí, infelizmente, na sorte. E a certeza de que você vai conseguir regularizar esse imóvel é algo impossível
de se prever ou de se dizer, porque o advogado vai ter que bater muita cabeça e muitas vezes não tem o que fazer. É importante entender que, independente da capacidade técnica, da dedicação do profissional, nós temos casos que, infelizmente, não tem o que fazer. Olha, ou seja, vai se incomodar e muito, né, doutor, lá na frente, né? Agora, 10 horas e 50 minutos, nós vamos rapidinho ao primeiro bloco de intervalo comercial e já voltamos hoje com a volta, né, do doutor Cássio Timóteo, trazendo muitas informações para nós. É um instante só, já voltamos. Voltamos ao vivo com o programa A Hora do Povo, diretamente do alto do Cristo Luz, aqui nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral. Hoje, doutor Cássio, novamente, assumindo seu posto, todas as segundas-feiras, doutor Cássio trazendo assuntos pertinentes. E hoje nós estamos falando a respeito de adjudicação compulsória de imóvel. Doutor, falando nisso, a adjudicação compulsória exime, doutor, a pessoa ao imposto, o ITBI, conhecido como ITBI, né? Não, na verdade é um equívoco muito grande, inclusive alguns advogados às vezes se confundem quanto a isso, acreditando que esse procedimento judicial irá eximir a questão do imposto. Não. A pessoa ela vai demandar judicialmente, obviamente, contra aquele que está se negando a entregar a transferência do imóvel, mas na decisão judicial sai o alvará com a condição de que seja feito o recolhimento dos impostos e taxas necessários para que seja procedido o registro imobiliário. Então, assim, você não tem nenhum benefício fiscal, eventualmente, ao demandar para adjudicar o imóvel na esfera judicial. A única situação que você tem é que, se você não consegue administrativamente levar o vendedor a assinar a escritura para que ele cumpra o papel dele, você, tecnicamente, tem o poder judiciário para fazer isso por você. Mas não há nenhum benefício fiscal quanto a isso, não. Você não deixará de pagar nenhuma despesa necessária. Perfeito. 10 horas e 55 minutos. Temos uma indagação aqui, doutor. É necessária a negativa formal por parte do vendedor em realizar a transferência, doutor Cássio? Sim. Inclusive, é um requisito para a adjudicação, é a comprovação de que, efetivamente, você teve a negativa por parte do vendedor em realizar a transferência ou demonstrar, eventualmente, através de provas, a inércia dele. Você solicita, por exemplo, que ele compareça para assinar a escritura ou entregue os documentos e ele fica fazendo, eventualmente, um corpo mole ou dificultando a situação. Se você conseguir comprovar essa inércia, também será suficiente para cumprir esse requisito aí da negativa. Doutor Cássio, os encargos a serem pagos da pessoa que move todo esse processo? Como é que funciona? Assim, nós temos que lembrar que o ITBI e as taxas de registro são de responsabilidade do comprador de regra, a não ser que seja previsto algo diferente no contrato. Mas, de regra, a responsabilidade dos emolumentos e do imposto é do comprador, né? Agora, quem vai buscar o escritório de advocacia, obviamente, para demandar na justiça a adjudicação, no primeiro momento, quem terá que pagar também será o comprador, só que no final, se comprovado que foi o vendedor que deu causa a essa demanda, que eventualmente criou essa problemática, aumentando a despesa do comprador, ele será condenado a restituir as custas judiciais. Lembrando que apenas que os honorários advocatícios não, porque na legislação não prevê esse tipo de situação. Na legislação existe uma coisa que se chama sucumbência, que é um instituto diferente. A sucumbência está previsto no código da OAB, ele é um prêmio dado ao advogado que ganhou a causa e que não tem nada a ver com indenização aos honorários contratuais. Então, infelizmente, o comprador, se tiver que buscar a ação judicial de adjudicação, pelo menos o prejuízo dos honorários aí certamente será somado às despesas que ele já teria eventualmente para adquirir o imóvel. As custas a gente consegue a restituição no final do processo com a sentença. O juiz determina que seja restituídas as custas eventualmente pagas. Doutor Cássio, bom deixar frisado para o nosso telespectador é que todo o processo, ou seja, compra de imóvel, aluguel de imóvel, compra de imóvel com um contrato de compra e venda, tome cuidado. Seria bom até o senhor orientar nesses minutos finais, doutor, Sim. A necessidade da figura do profissional, do advogado, para fazer todos esses trâmites, não é? Trâmite seguro, não é? Isso. É importante assim, Adilson, o que as pessoas elas têm que entender? É um investimento significativo. De modo geral, nós estamos falando do homem médio, né? Nós estamos falando das pessoas com a condição financeira mediana, de regra, elas
vão comprar um imóvel, no máximo 2 imóveis na sua vida inteira. Então, quando forem fazer esse tipo de investimento, procurem um profissional de sua confiança, procurem fazer com cuidado essa transação, obtendo as informações necessárias, obtendo o auxílio profissional adequado, para que não faça aí muitas vezes uma dívida ou um investimento significativo e no final acabem perdendo todo esse investimento aí por uma situação de descuido. É um momento de uma aquisição, é um momento importante na vida e requer responsabilidade, principalmente no sentido de ter alguém que conheça do tema, que conheça dos direitos para dar o suporte necessário. Não oriento que as pessoas de nenhuma forma utilizem a internet. Falo a todas as pessoas, algumas vezes aos advogados que já treinei, que já auxiliei, que de nenhuma forma usem a internet como base para nada. Inclusive a internet ela é ao contrário do que o profissional deve buscar. Hoje, se nós digitarmos na internet qualquer tema, você vai ver diversos equívocos, diversas interpretações, muitas vezes equivocadas, ultrapassadas, que não são mais aplicadas e acaba muitas vezes induzindo aqueles descuidados ou as pessoas que não têm conhecimento profissional adequado a erro. Então, assim, procure um profissional qualificado, principalmente um especializado na área que você está precisando. Doutor Cássio, nós temos a participação do nosso telespectador, enviou uma mensagem, né, uma pergunta para o senhor. Se tiver condições de colocar aqui atrás na tela, a produção pode colocar. Mas a pergunta é a seguinte, pergunta para o doutor Cássio, Adilson, o que faz, né, para tirar um inquilino que parou de pagar o aluguel? Ou seja, tem muitos casos desses, né? Mas como é que faz, doutor? Sim, assim, existe a lei do inquilinato, que é a lei que prevê toda a regulamentação das locações de imóveis residenciais e os não residenciais, que são os comerciais, e o procedimento é a ação de despejo, tá? A orientação que eu dou é que essa pessoa procure um escritório de advocacia de sua confiança, o advogado vai verificar o contrato, vai ver quais são os requisitos que o contrato cumpre ou não cumpre eventualmente, porque dependendo, se o contrato tiver garantia, ele cabe despejo, mas não cabe liminar. Se o contrato não tiver nenhuma garantia, cabe despejo com pedido liminar, desde que você calcione o valor determinado. Então, existem alguns detalhezinhos lá que o advogado vai poder lhe explicar olhando o seu contrato. Mas, de regra, o procedimento para retirar um inquilino que não está pagando, inclusive o inquilino também que não está cumprindo o contrato. Muitas vezes não é apenas pagar, muitas vezes é um inquilino que faz baderna, um inquilino que não está cumprindo todas as normas, o procedimento é a ação de despejo. Pelo que ele falou ali, né? Parou de pagar, então já parou faz tempo, né, doutor? Não é que parou o mês passado. Né? Infelizmente, a única problemática que nós temos nas ações de despejo é que o Poder Judiciário anda muito devagar. Tá? Falo isso até para que controle a ansiedade, muitas vezes, do proprietário, porque procure o mais rápido possível o advogado, o mais rápido possível o advogado entra com a ação, mas tenha certeza aí que por mais que você tenha pedido liminar, por mais que muitas vezes o inquilino abandone o imóvel e você precise apenas de um laudo de constatação de emissão na posse para conseguir entrar no imóvel, infelizmente o Poder Judiciário deixa a desejar muito nessas demandas da nossa região. Nós estamos falando, às vezes, de um simples cumprimento de um oficial de justiça levar 4, 5 meses. Então, assim, quanto mais rápido puder procurar o advogado, mais rápido você conseguirá solucionar o seu problema. Não deixe para depois, porque certamente é um processo aí que demanda bastante paciência. Perfeito. 11h02, doutor Cássio, vou agradecendo a sua presença, a sua volta, né? O doutor Cássio esteve viajando para a Europa, descansando com a família, e trouxe aí bastante experiência de fora, né, doutor? O que o senhor chegou? A primeira coisa, o doutor chegou aqui, né, nos estúdios, falou disso, não tem, viajei muito, conheci vários lugares, vale a pena, mas igual ao nosso Brasil, igual à nossa cidade, não existe, e realmente, né, às vezes nós estamos numa cidade boa, né, para morar. Eu acho que a melhor parte de viajar, Dilson, é tu conseguir voltar para casa e ter a certeza que tu mora no melhor lugar do mundo, Olha né? só. Balneário Camboriú certamente é uma cidade diferenciada. A gente tem que valorizar muito a cidade que nós temos, cuidar da nossa cidade, preservar a nossa cidade, porque independente de todas as fotos bonitas que nós temos na internet, de toda a publicidade que é envolvida no turismo, nós certamente vivemos numa das melhores cidades do mundo. Perfeito, doutor. 11h03. Obrigado, doutor, por ter vindo, abrindo a semana nossa. Espero na segunda-feira novamente, doutor. Então tá, obrigado, Dilson. Obrigado a todos. Foi um prazer.
Nós vamos para um breve intervalo comercial e logo após voltamos rapidinho, porque teve Blitz, né? Blitz aqui em Balneário Camboriú, 22 motoristas foram multados por estarem embriagados e você acompanha com a gente após o intervalo comercial. Instante só.